Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essas palavras foram proferidas pelo Senhor Jesus ali no famoso e bem conhecido Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, enquanto Jesus estava ensinando ali algumas pessoas. Jesus inicia o seu sermão e no versículo de número 3 ele diz essas palavras. Mas o que de fato Jesus ele queria dizer com bem-aventurado é os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É isso que nós vamos estar vendo agora nesse momento, logo após a vinheta. Bom, Jesus estava falando ali a uma sociedade, a um povo que estava acostumado com as riquezas, com a fama, com o status. Não podemos nos esquecer que Jesus estava falando em um contexto em que o Império Romano praticamente dominava o mundo ali naquela época. E então tinham lá os seus reis, os seus imperadores. Então todos eles buscavam poder, todos eles buscavam reconhecimento, a fama e uma certa autoridade. E então ali nós vivemos em uma sociedade em que existiam pessoas ricas e pessoas poderosas. E Jesus ele nos trouxe um ensinamento que na verdade era uma contracultura àquilo que as pessoas pensavam ali na sua época. E Jesus, ali no seu sermão, ele diz que bem-aventurado é os pobres de espírito. Só que na verdade Jesus ele não estava falando apenas de uma pobreza física ou acerca de uma pobreza material. Jesus estava falando ali acerca da humildade, porque há muitas pessoas que confundem e acham até mesmo e até professam dizendo que os ricos não herdarão o reino dos céus, se referindo àquela passagem que Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Mas depois o versículo diz que para Deus não tem nada impossível. Então algumas pessoas às vezes que confundem. Jesus ele não quis dizer que todos os ricos ali, nenhum deles entrarão no reino dos céus. Muito pelo contrário. Jesus estava falando que é difícil, porque muitos se apegam com as coisas materiais. Mas então, voltando para o texto de Mateus, Jesus estava se referindo ali acerca de pessoas que dependem única e exclusivamente deles. Essas pessoas podem até mesmo ter um certo bem material, podem até mesmo ter uma certa vantagem, aí se referindo financeiramente falando a outros, mas na verdade essas pessoas são humildes e reconhecem que tudo o que elas têm provém de Deus e que sem Deus nada elas podem fazer. Jesus estava ali apelando fortemente à humildade, ou seja, a dependência e a confiança totalmente nele. Então, quando ele diz bem-aventurados são os pobres de espírito, ele estava se referindo a isso. Aqueles que nele confiam, aqueles que nele depositam a sua fé e a sua esperança, independente de qualquer circunstância. Então, meus queridos, esta palavra ela é bem atual nos dias de hoje. Independente se você tem recursos humanos ou se você é pouco desprovido dos recursos humanos, o que nos resta, o que nos traz um certo conforto e consolo é confiar no nosso Deus. Bem-aventurado são os pobres de espírito, ou seja, aqueles que confiam no Senhor como sendo o Salvador da sua vida. Que Deus abençoe a todos vocês.